gênero ou uma classe social, eu não vejo isso, porque eu vejo fake news ser propagado por pessoas das mais diversas classes sociais, inclusive com diferentes níveis de escolaridade, porque não é porque uma pessoa por exemplo, tem um título de doutor, que ela sabe entender que um site, sei lá, Brasil 247, dando um exemplo, né? É um site que às vezes está propagando uma informação que é falsa, sabe? Então não depende muitas vezes de escolaridade, não depende de faixa etária, não depende de classe social e nem de gênero. Eu acho que é uma questão realmente de leitura, de uma leitura não ingênua do que está se propagando tanto nos sites como nos meios de comunicação de massa que são, assim, formatados e formais. Você comentou sobre a internet atropelando, no caso, a educação, e é comentado muito sobre educação digital, que seria a educação voltada ao uso técnico e formação de opinião, senso crítico e ética e moral. Dentro de termos educacionais, como explicar para todos os alunos de escolas diferentes que nem tudo que eles veem na internet é verdadeiro? Eu acho que eu tento fazer isso nas minhas disciplinas, né? Então é uma provocação que eu tento trazer para a sala de aula. O que eu percebo quando eu vou trabalhar isso com os alunos? Primeiro é dizer assim, gente, existem vários tipos de texto, né? Dentro de texto existem diferentes autores, todos os autores têm uma bagagem, independente se ele é jornalista, se ele é um escritor ou se é um blogueiro que está escrevendo sobre receita. Ele tem um repertório dele, ele fala de algum lugar, né? Esse lugar de fala dele determina muito da onde que ele fala. Então, por exemplo, nas minhas disciplinas, quando eu falo para os alunos trazerem diferentes textos, eu discuto muito com eles da onde veio aquele texto, tanto quem é o autor, como aonde que esse texto foi publicado, né? Qual é a fonte do texto. Por quê? Porque se a gente não entende quem é a fonte do texto, a gente não consegue fazer uma interpretação do texto e das diferentes camadas que esse texto pode vir a ter. Então, isso é um começo. Aí, quando eu vou começar a me preocupar quem é esse autor, qual é a fonte, onde ele estudou, de onde que ele fala, já é um jeito de eu conseguir interpretar um pouco melhor esse texto. Parece uma bobeira, mas é uma coisa muito básica e que muitas vezes os alunos não fazem ainda, sabe, de tentar entender. E hoje eu vejo isso como fundamental. Eles têm que entender que um texto que eles tiram, sei lá, do site do Senado Federal é um texto com viés institucional, que vai atender os preceitos dessa instituição, que não vai bater de frente com o Congresso, que todas as notícias elas vão ser notícias de foro institucional, e isso é diferente de uma lógica de uma notícia sobre o mesmo assunto que vai ter, por exemplo, na Gazeta do Povo, entendeu? A Folha de São Paulo ela publicou uma matéria em 2017 e recentemente um podcast chamado Brainstorm, ele também comentou sobre o mercado das fake news. A Folha de São Paulo ela diz que muitos publicitários que trabalham com sites ganham de 100 a 150 mil reais por mês para divulgar notícias. Você acha que esse mercado favorece aos criadores de falsas informações a, por exemplo, continuar espalhando para ganhar dinheiro, espalhar informações falsas para ganhar dinheiro em cima? Sim, a gente tem dois movimentos que são muito claros. A gente tem um movimento que entre aspas, o esgotamento, usando muito cuidado essa palavra, mas que é o esgotamento do jornalismo tradicional, né? A gente tem a redução enorme dos cursos de jornalismo nas universidades, por consequência de você não ter mais contratação de jornalistas. Então, as redações estão diminuindo, os jornais estão diminuindo de tamanho, você tem menos gente trabalhando nos jornais. O que isso significa? Você tem menos apuração de qualidade. Quando eu falo isso, eu não estou fazendo uma defesa de reserva de mercado, tá? Deixando bem claro. Mas é que desde então, não surgiram outros cursos que trabalhem essa lógica que eu falei para vocês de critério de disabilidade, de filtro, de mediação da notícia, de compromisso social, que fizessem isso. Então, eu entendo, óbvio, com o meu diploma de jornalista, que eu tive todo um preparo técnico e ético para entender qual o impacto de quando eu divulgo uma notícia. O que inviabiliza, para mim, eticamente, que eu trabalhe em qualquer tipo de criação de notícia. Eu tenho um compromisso com a apuração da notícia e com a veiculação de notícias de verdade. Qual que é a grande questão? Quando a gente tem uma diminuição do mercado de jornalismo, não diminuiu de forma alguma a nossa necessidade de consumo de informação. Então a gente está consumindo cada vez mais informação, mas está consumindo informação com qual qualidade? É isso que a gente tem que pensar.
se a gente está perdendo o senso crítico de analisar a qualidade dessa informação que a gente está consumindo, a gente está abrindo um mercado cada vez maior para a divulgação de fake news, né? Então a gente tem que, na verdade, fazer um resgate social, né? E daí eu digo de verdade, não da profissão em si do jornalismo, porque as profissões morrem e voltam, mas da responsabilidade com a informação de qualidade e entender o impacto que pode gerar ideologicamente, politicamente, a veiculação de notícias falsas. Aqui, se a professora, não sei se vai saber responder mais, na sua opinião mesmo, pessoal, como uma pessoa que acabou sendo vítima de uma fake news, ela deve reagir? Olha, eu acho que vou falar sobre do meu ponto de vista teórico. Se eu fosse vítima de qualquer tipo de fake news, né, que fosse algo que fosse contra a minha reputação, ou que fosse contrário à minha credibilidade, eu ia tentar responder uma fake news com a informação de verdade. Então, divulgando por meios, não, obviamente não pelo mesmo meio, mas por meios similares, qual é a verdade, eu falo nota oficial porque é a minha área de trabalho, né, mas um texto que fosse para retratar e com muita transparência, porque eu acho que uma das grandes questões é essa, que as instituições elas têm que saber e têm que começar a perceber, é que uma forma de se proteger de fake news é realmente trabalhar com não departamentos, eu falei departamento porque tem, mas assim, com profissionais que trabalhem a comunicação cada vez de uma forma mais transparente. Quanto mais a gente tiver nichos de informação privilegiada dentro das nossas organizações públicas, dentro das empresas, para que a gente não tiver uma capilaridade legal da informação, mais a gente vai sofrer, mais é forte o impacto quando vem uma notícia mentirosa ao nosso respeito. Então, uma forma de criar um amortecimento e até de responder isso é utilizar os mesmos meios, os meios apropriados para divulgar uma informação daí verdadeira, responder uma fake news com transparência. E, por exemplo, se o Instituto Federal fosse acusado de fazer alguma coisa em relação aos alunos que ele não tenha feito enquanto instituição, como a professora acha que, por exemplo, a reitoria deveria lidar com essa situação? Cada situação ela tem que ser avaliada pelo impacto que ela tem, né? Toda instituição ela trabalha muito, todo o tempo, com a sua reputação e com a sua credibilidade. Então, uma das coisas que eu digo para avaliar se isso tem realmente, qual é o impacto e qual tem que ser a reação, eu tenho que identificar o quanto os meus valores institucionais e o meu discurso institucional, ele é ferido a partir da divulgação dessa informação, dessa notícia a público, sabe? Além disso, qual é o veículo que fez essa divulgação ou de que forma que essa notícia foi propagada, quem propagou essa informação, porque se é uma pessoa completamente sem credibilidade que vai propagar uma informação, como que as pessoas como que a sociedade entende isso? Será que ela também já não está questionando a credibilidade de quem está propagando essa informação? Então, tem que fazer uma análise do contexto, né? E principalmente como que isso impacta as pessoas. A gente tem que ter um foco nas pessoas. Nós somos uma instituição, temos que proteger a instituição, porque uma instituição é feita de pessoas. Então, algo que fale mal da reputação do Instituto fere seus servidores e fere os seus estudantes. Então, a gente também tem que analisar o aspecto humano da questão. E daí a gente vai verificar que tipo de resposta a gente vai ter. Tem que ser dada uma resposta pública, em grande medida, sim. Não responder em grande medida, fortalecer a comunicação errada quando você não responde. Então, tem que ter uma resposta pública. E, em alguma medida, dependendo de qual é a fonte dessa informação, cabe, sim, dar resposta administrativa. Vamos supor que foi um próprio servidor, né, que propagou algo. E cabe, sim, medidas judiciais, dependendo de qual foi o impacto, sim. Mas aí isso tem que ser analisado caso a caso. Você disse sobre aspecto humano. E no jornalismo, trabalho direitos humanos e, principalmente, a liberdade de expressão. Até que ponto a notícia deixa de ser liberdade de expressão e passa a ser considerada uma fake news? É que, no meu entendimento, liberdade de expressão não significa você propagar mentiras. Então, as coisas já não batem, né? Eu sei que a gente pode discutir filosoficamente hoje o que é verdade, o que é mentira e tudo mais. Mas, do ponto de vista técnico, a coisa é muito simples, né? Você propaga uma verdade parcial, vamos dizer assim, quando você não dá direito para o outro lado.
a falar, né? Então, assim, toda notícia, toda informação, ela tem dois lados, né? Então, nesse sentido, ir contra a liberdade de expressão seria se, por exemplo, eu não permitisse, ou de alguma forma, o veículo não permitisse a veiculação de algum dos lados, ou porque não tem um dos lados, alguma coisa assim, sabe? Mas, em linhas gerais, não tem esse embate entre liberdade de expressão e fake news, pela lógica técnica que permeia você, quando você pensa eticamente o que você vai publicar e como você vai publicar de forma responsável ou não uma informação. Atualmente você trabalha como professora aqui na instituição, mas eu e a Reni, a gente estava conversando, preparando as perguntas, e daí a gente queria perguntar, na sua carreira de jornalista, se você já teve que lidar com algum tipo de informação falsa, alguma fake news. O tempo todo, na verdade, porque embora eu não tenha trabalhado em redação de jornal, então eu nunca fui repórter, eu sempre trabalhei como assessora de comunicação em diferentes locais, em diferentes empresas, em diferentes instituições. Então, o tempo inteiro, o jornalista nos procura, muitas vezes, para fazer uma verificação. Olha, eu recebi uma denúncia, quero saber se essa denúncia, né, se ela realmente ocorreu ou não e qual o cenário. Então, teve esse embate. E também teve vezes que o jornalista não procurou. Então, ele foi lá e publicou uma informação sem a versão institucional da organização que eu trabalhava. E daí eu tive que fazer uma interlocução com o jornalista e com o veículo, pedindo direito de resposta, porque a informação que foi veiculada não estava correta, ou 100% correta, ou caía em algum erro, né? Mas aí é isso que eu digo, na época, né, isso era muito mais erro de apuração, muito no sentido, do que propagação de fake news. Agora, mais recentemente, a grande questão de fake news foi exatamente essa propagação de notícias que eram, não eram 100% verdade, né, pelas redes sociais, isso acontece bastante. Segundo a legislação brasileira atual, existe alguma punição mesmo assim, para quem acaba criando fake news? Olha, eu não sei exatamente como isso está na legislação, mas eu sei que existe uma tipificação de crime digital, né? Tanto que a gente tem que ter uma delegacia especializada para trabalhar esse tipo de coisa. Então, se alguém utiliza o meu nome, por exemplo, e lança uma mentira em relação ao meu nome, e isso se propaga, ou se alguém divulga fotos minhas de forma inadequada, isso é configurado como um crime digital e eu posso fazer a denúncia, né? Mas eu não sei exatamente como isso está tipificado na legislação. Ele perguntou para quem cria, mas talvez tenha para quem compartilha ou... Olha, eu acho que é para quem cria e para quem compartilha, que se considera a questão de crime. Mas, de novo, depende muito do contexto em relação a isso, sabe? Por quê? Porque, se, por exemplo, se a gente estiver tratando de uma mentira em relação à minha reputação, todo mundo que compartilhar isso é corresponsável em relação a isso, né? Embora eu não tenha criado essa informação. Mas aí a gente vai entrar naquela questão de que forma que isso me atentou contra a minha imagem ou não, qual é o impacto que isso causou. Também, em outra medida, qual foi a abrangência que isso teve. Então vai ter que ser analisado caso a caso, mas é considerado crime sim. Agora, política, um tema mais polêmico. Eu e a gente estava conversando sobre que teve uma época em 2017, 2018, que é a parte que vem voto político, vem as campanhas políticas, e teve meio que uma explosão assim, de fake news em todos os âmbitos. E daí uma das perguntas que a gente queria fazer é, você acha que em âmbito político os eleitores estão mais ou menos conscientes dessas informações falsas? Eu acho que eles estão completamente inconscientes. Eu acho que a gente tem uma questão bem complicada assim, para se discutir, sabe? Por exemplo, vocês vão pegar esse conteúdo e vocês vão colocar no YouTube, por exemplo, e vão deixar lá aberto. Talvez eu tenha cometido erros. E na hora que eu cometi erros, quem assistir esse vídeo vai estudar sobre fake news e a gente não vai ter controle nenhum, né? Em relação a essas informações que a gente está tratando, né? Isso é um cenário, né? Mas quando a gente faz isso deliberadamente, quando eu minto aqui, começo a trazer conceitos falsos e equivocados, com o caráter mesmo, sabendo que essa informação vai ser
propagada, muitas vezes por aplicativos ou por contas que são fantasmas, que não existem, e que isso vai fazer uma alavancagem e todo mundo, de uma forma, vai ter acesso a essa informação, porque eu quero que isso cause efetivamente repercussão, e é esse o meu objetivo. Então, olha como a coisa é séria, né? Esse tipo de coisa que a gente está falando, isso é uma coisa muito recente se a gente pensar do ponto de vista político, né? As nossas instituições demoram muito mais tempo para se aprimorar, para se questionar a respeito dessas coisas e para entender esses processos do que eles efetivamente acontecem, né? Então, o que acontece? Quem não consegue ter uma leitura crítica, quem não consegue perceber que a gente liga um celular ali, que a gente está criando conteúdo, que a gente vai colocar no YouTube, que eu posso estar propagando uma mentira, e entende que quem está falando no YouTube é autoridade para tratar do assunto. E não consegue desvincular isso, nem entender que ali pode ter um erro ou uma mentira, né? A partir do momento que você propaga isso, é aquela história, uma mentira passa a ser verdade tantas vezes que ela é contada. E daí nisso a gente tem essa violência em relação ao campo político, né? Eu começo a acreditar em determinada coisa de tanto que eu ouvi aquilo, mas é uma mentira. Eu nem sei mais a fonte. Eu tô acreditando que fulano de tal roubou. Eu nem sei se roubou mesmo, eu nem fui atrás da informação, mas eu ouvi isso tantas vezes, tenho tantas vezes na minha mão no WhatsApp, e foi minha tia que mandou, meu irmão que mandou, pessoas que, nossa, entendeu? Que eu começo a acreditar. Aí a gente perde muito o controle em relação à informação, né? E aí que está o grande problema da questão. Você quer fazer a pergunta 4 também? E daí eu faço não, na verdade eu queria citar um exemplo. Por exemplo, nas últimas eleições dos Estados Unidos, houve uma grande divulgação de informações, notícias falsas sobre a candidata Hillary Clinton. A professora acha que isso acabou facilitando, digamos assim, entre aspas, para o Donald Trump ser eleito ou não? Olha, tem muitas pesquisas hoje em ciência política, em comunicação, que querem trabalhar exatamente qual é o impacto da fake news no processo de tomada de decisão político, né, no voto, né? Eu não vou te dizer exatamente os resultados dessas pesquisas, talvez tivesse uma outra pessoa que pesquisou essa área para trazer essa informação. Mas eu vou falar do âmbito de informação e de comunicação, da onde eu falo. É claro que tem, entendeu? Porque a gente muda a nossa percepção. Quem trabalha com comunicação, a gente trabalha o tempo inteiro com reputação, credibilidade e com percepção do público, sabe? Então é aquela coisa assim, mesmo que você, mas eu não sei de onde veio, eu acho que não é, mas em alguma medida de tanto você ouvir que algo a respeito da reputação de determinada candidata, e daí a fake news ela tem esse poder, né? Ela acaba ficando meio onipresente. De tanto você ouvir, você não sabe nem de onde você ouviu. Aí daqui a pouco você realmente está acreditando que aquilo aconteceu, porque a nossa cabeça funciona dessa forma, né? Então, acho que essa que é a questão, acaba mudando a tua percepção a respeito do candidato, você acaba criando em relação a ele. É uma sensação ruim, né? Que a gente fala, assumiu agora o termo, quando a gente não é uma negação, tem um outro termo, já vou lembrar. Né? Você já é uma relação ruim aqui em relação àquele candidato, e você nem consegue identificar exatamente de onde, entendeu? E daí você vai votar em outro que você tem uma confiança maior, né? Exatamente porque você não sabe exatamente a origem, mas você não confia mais naquela pessoa. Então afeta a credibilidade, afeta a reputação. Então, sem dúvida que isso tem impacto. Agora, como que isso impacta exatamente e como que o eleitorado está se posicionando em relação a isso, a gente teria que ver as pesquisas mais recentes que são feitas em relação a essa temática. Então, a gente formulou algumas perguntas em aula, algumas perguntas pesquisando o conteúdo, e daí a gente elaborou uma pergunta meio complexa, que até a gente meio que ficou na dúvida qual seria a resposta. Não se existe uma resposta certamente correta, mas alguma resposta para essa pergunta, que seria a própria opinião da professora em relação à disseminação de notícias falsas, que são as famosas fake news, que tem por alvos tanto partidos políticos, tanto de esquerda quanto de direita, e que ela afeta diretamente o ambiente socioeconômico nacional. O que você acha disso? Eu acho extremamente complicado, né? Porque a gente está, na verdade, qual que é a questão? Eu não acredito isso é a minha opinião pessoal, né? Eu não acredito, assim, nessa dicotomia de o bonzinho e o mal, e dentro da política ou dentro pensando na nossa sociedade como um todo. Eu acredito que as pessoas se localizam em determinados polos políticos de acordo com o que elas acreditam e que elas defendem, e que tem uma aderência ao seu modo de vida e como elas verificam a sociedade, com as leituras que elas fizeram, com a forma com que elas foram criadas, educadas e como elas formatam essa visão de mundo.
Então, politicamente, o que a gente tem passado, né, recentemente aqui no Brasil, é por uma disputa de cabeças, uma disputa de mentes, né? E daí, quando você tem a mentira por meio da fake news, vamos dizer assim, popularizando, trazendo toda essa discussão e tal, muitas vezes você tem um esvaziamento da discussão, exatamente porque você tem essa polarização entre bonzinhos e maus e cada um se localizando nesse momento, sendo que a nossa sociedade não precisa disso. Isso não é uma discussão madura. Eu não quero discutir se fulano é bom ou ruim, se fulano é ciclano. Eu quero discutir o que fulano e ciclano pensam em relação à política, o que eles pensam em relação à economia, como se eles se posicionam em relação à segurança pública, como que eles entendem a questão de gênero, como que eles se comportam em relação às questões de diversidade. Ou seja, eu quero entender desse ponto, né, nesse ponto de vista. E daí para eu poder me posicionar. Então, o que a gente vê a fake news falando? Além dela propagar a notícia falsa, ela vê ela ocupando a esfera pública com informações que não são pertinentes para fazer uma discussão social que realmente alavanque o nível da discussão e, por consequência, o nosso nível de compreensão e de entendimento de sociedade. Então, ela tem dois grandes problemas. Ela propaga a mentira e ela fica, como é aquela velha história, né? O que chama mais atenção? Né? É dizer que o homem mordeu o cachorro ou que o cachorro mordeu o homem? Ok, é que o homem mordeu o cachorro. Nossa, se for uma celebridade, então muitos cliques. Entendeu? Então, toda vez que eu vou banalizar essa notícia, eu vou colocar essa notícia num fórum, entre aspas, popular, no sentido de popularesco. Eu vou colocar essa notícia numa questão que vai atrair muito mais pelo que ela tem de inusitado, de entretenimento, porque ela tem de impacto social e de interesse público, eu estou esvaziando o debate. Então eu vou ficar concentrando o debate da nossa sociedade em questões que não são pertinentes pra gente, entendeu? Ao invés de fazer um debate aqui de uma perspectiva construtiva. A professora acabou comentando sobre entretenimento e aqui a gente está falando meio que as fake news em grandes veículos, em mídias, em jornais, em programas de televisão. E me surgiu aqui a dúvida, por exemplo, você acabou também comentando em clickbait, que é as famosas thumbnails no YouTube que tem e que muitas crianças clicam achando que é uma coisa e acaba chegando em outra coisa. Essas clickbait, tanto no YouTube quanto em Twitter e em outras redes sociais, é uma forma meio que de fake news? Eu acho que a gente não pode misturar o conceito, né? Eu acho que não é fake news, mas em que sentido que isso confunde o público? Eu sempre tenho que deixar muito claro para o público o que é anúncio publicitário, que tem interesse de entretenimento, o que é informação, o que é conteúdo de instrução, sabe? Porque para a formatação, a produção de conteúdo parte de intencionalidades diferentes. Então, quando eu confundo entretenimento com informação, quando eu confundo, por exemplo, eu quero trabalhar uma questão didática, uma questão do ponto de vista de instrução, e eu acabo confundindo isso também em outra medida, o público tem que entender com muita... Isso é um contrato que eu estabeleço com o público. O público tem que saber que informação que ele está tendo acesso, sabe? Então, esse tipo de confusão às vezes acaba sendo muito complicado, porque o público está achando que está consumindo uma coisa e na verdade está consumindo outra coisa. Professor, eu queria saber também uma coisa em relação aos grandes meios, por exemplo, G1 e Folha de São Paulo. A professora acha que existe alguma chance de, por exemplo, esses grandes veículos estarem, digamos, se corrompendo, entre aspas? A gente fala de manipulação de notícia e de corrupção na questão de produto, nesse sentido de produção de informação, faz muito tempo, né? Por quê? Porque é claro que os meios de comunicação têm interesses comerciais e os meios de comunicação recebem dinheiro de governo, recebem dinheiro de grandes corporações, né? Porque eles precisam se sustentar, né? Em grande medida. Então, assim, como que o veículo reage em relação a isso? Ele consegue manter o distanciamento desse financiamento, sendo ele público ou privado, e manter o caráter, o compromisso com esse processo de mediação do fato para a notícia e fazer isso de forma objetiva, a gente espera. Esse é o contrato quando a gente lê um jornal que a gente estabelece. O que é um jornal nesse sentido? O meio de comunicação serve. É um meio de comunicação que deixa muita clareza qual é a sua linha editorial, como que ele se posiciona e que ele tem um compromisso com a objetividade independente de qual é a origem do seu financiamento. Mas é claro que isso é muito difícil, né? Eu costumo falar para os meus alunos assim, que a manipulação de informação, ela começa no momento
em que o jornalista ou que o profissional de comunicação está ali filtrando as informações, o que ele vai dizer, o que ele não vai dizer num texto, por exemplo, ou que informação que ele vai dizer, o que ele não vai dizer num vídeo, né? Então, já ali já é uma manipulação, já é um jeito de filtrar pela curadoria dele o que ele acha que é mais importante, o que é menos importante, e qual o viés, qual a abordagem, a gente chama no jargão jornalístico, qual o gancho que ele vai dar, que é aquilo que é mais importante, então ele vai puxar a informação. Essas escolhas, elas já são manipulação de informação, né? Então, qualquer um de nós, quando faz uma escolha sobre qual informação utilizar, né, em como utilizar essa informação, já parte de uma manipulação. Só que daí, em que caráter? Para que isso está servindo? Para dar uma melhor informação para o público, uma questão mais lógica, mais clara, ou eu estou querendo defender alguém? Então, manipulação ela pode ser desde o profissional que está ali fazendo, até um editor, porque eu posso fazer uma matéria com extrema objetividade e ao ela passar por um editor, ela pode ser cortada ou ela pode ser mudada, né? Até para atender, por exemplo, um gestor, um dono, por exemplo, de veículo de comunicação, por exemplo, até também atender caráteres políticos ou de pessoas aí que estão por trás, influenciando por meio da questão econômica, né? Então, é difícil. A gente tenta acompanhar ao longo da história e dar mais credibilidade para os jornais que mantiveram seu compromisso com a objetividade ao longo do tempo. Mas a gente sabe que eles também estão comprometidos com os interesses econômicos e com aquilo que prevalece em relação à sociedade e à economia como um todo. Em âmbitos políticos, a gente vê também um aumento muito expressivo de notícias falsas e sensacionalistas. E daí a gente queria perguntar para a professora, em relação tanto à resposta que a gente perguntou sobre a opinião da disseminação, tanto do partido de esquerda e direita, no âmbito político que a gente está vivendo hoje no nosso país, essas informações falsas, que elas surgem especificamente voltadas ao atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, elas surtem um efeito negativo dentro do eleitorado brasileiro nas relações exteriores com o Brasil, tanto comercial, social e cultural? Sim, porque elas trabalham com a questão de reputação, mesmo ela sendo uma fake news favorável ao governo ou contrária ao governo, a partir do momento em que ela é mentirosa, ela está influenciando a reputação que eu estou tendo em relação a essa, no caso, em relação ao nosso presidente. Então, ela afeta tanto do ponto de... Ao afetar a reputação, ela afeta da mesma forma a instituição. O presidente, ele não representa, quando ele é eleito, ele só não se representa mais como pessoa física, né? Ele representa o nosso país, né? Ele é o nosso representante oficialmente eleito pelas urnas, por mais que a gente possa questionar isso, né? Ser contra, ou como tem oposição e etc. Mas ele é o nosso representante, né, oficial. Qual que é o impacto disso? Tanto fake news, tanto por um lado quanto por um outro, eles trazem essa perspectiva de que a gente não consegue fazer uma leitura real da situação. Né? Ou assim, pelo menos uma leitura que seja baseada em relação a ter uma perspectiva construtiva. Né? E acho que essa que é a grande questão. A gente vai olhando as coisas. A gente já olha as coisas naturalmente com as nossas lentes, que são as nossas lentes próprias, de onde a gente veio, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. E daí a gente, como se colocar a fake news, botasse embaçasse a nossa lente, impedindo que a gente conseguisse fazer uma leitura correta de contexto, sabe? E isso é muito complicado, porque é como se a sociedade tivesse vendada. Acho que é isso que a gente tem que pensar, sabe? É como se a gente tivesse... Hoje, a proliferação de fake news, o que ela faz, em grande medida, é como se ela colocasse uma venda dos nossos olhos que impedisse a gente de olhar o que está acontecendo. E daí a gente tem que tentar, de toda forma, tirar essa venda para tentar buscar fontes de informação que a gente considere que são informações que estão compromissadas com a questão da objetividade e com o interesse público para tentar fazer uma leitura, sabe? Professora, acho que o exagero em uma notícia, um fato que realmente aconteceu, mas por uma questão de audiência, o jornal acaba aumentando demais a notícia, pode acabar gerando ou até mesmo sendo considerado uma fake news? De novo, vai depender muito do teor dessa notícia. Mas em linha geral, minha resposta, a primeira coisa que você me respondeu, eu ia falar assim, não, porque isso faz o tempo inteiro. Né? O que eu quero dizer com fazer o tempo inteiro? O jornalismo, ele faz isso o tempo inteiro porque ele precisa de audiência. Né? Então ele dá aquela carregada nas tintas, ele pega uma pessoa que está sofrendo e pergunta o que você está sentindo. O que eu acho horrível, porque eu acho que é contra o julgamento que eu fiz lá da minha carreira, mas há muito tempo isso é feito nesse caráter de tentar emocionar, de colar um pouquinho a informação no entretenimento e fazer com que você fique lendo mais tempo a matéria
matéria ou assistindo por mais tempo o vídeo e que exista um engajamento maior do público, né? Mas isso é mentira? Não, não é mentira, então não é uma fake news. Isso há muito tempo já é feito como uma estratégia. Existe um jeito bonito e interessante de fazer isso, que é humanizar a notícia, e tem o jeito de fazer isso, que é você, sumiu a palavra, mas que é você, sensacionalismo, que é você fazer isso pelo viés sensacionalista, né? E é complicado isso, mas eu ia te dizer, olha, isso é sensacionalismo, não chega a ser fake news. Aqui a gente também anotou umas perguntas que seria, nos últimos anos a gente tem falado muito sobre fake news, sobre essas notícias falsas, sobre essa disseminação, tanto por veículos grandes quanto pelo WhatsApp, pelas redes sociais. As mídias, elas têm um papel importante na conscientização do público deles sobre fake news? Eu acho que a gente tem que entender que o mesmo potencial da mídia e das redes sociais e da internet que está sendo utilizado para o mal, vamos dizer assim, quando pela ampla proliferação e difusão de fake news, ele pode ser utilizado para o bem, para que a gente consiga proliferar e difundir informação de relevância social, sabe? Qual é a questão disso? Para mim, qual é a diferença e como trabalhar isso? Educação. Eu realmente acho que essa que é a grande medida que a gente tem que trabalhar. Quanto mais a gente falar sobre isso, sobre o problema da fake news, quanto mais a gente ensinar as pessoas realmente a colocar em critérios, olha, de como elas podem entender que aquela informação é de confiança ou não, né? E daí tem várias iniciativas nesse sentido, né? E não só iniciativas, vamos dizer assim, entre aspas, esporádicas, como uma matéria ou outra, uma informação ou outra, mas tem iniciativas que estão trazendo isso, que estão apurando a notícia e estão trazendo para o público de forma qualificada, falando, olha, isso aqui é uma fake news, por quê? Por causa disso. Tem vários projetos que estão fazendo isso. Então, quanto mais a gente fortalecer esses projetos e fortalecer iniciativas de que você trabalha a leitura crítica dos meios, mais a gente vai conseguir que as pessoas consigam fazer esse discernimento. E daí a gente vai começar a utilizar as mesmas armas, mas em prol de uma consciência social. Daí você acha, então, que as escolas, tanto o governo, deveria ter um projeto de pesquisa sobre monitoração de falsas notícias? Eu acho que a gente já tem vários projetos voltados para a questão de monitoramento de fake news e o impacto disso, tanto de pesquisa quanto outros mais voltados para a questão de extensão, ou mais localizados tecnicamente, por exemplo, na área de jornalismo. Já tem vários veículos que assinam, né, pagam e tem profissionais para fazerem exatamente essa informação, como um projeto realmente atrelado aos meios de comunicação, até para esclarecer o público do quanto é importante que tenha um meio de comunicação fazendo difusão e apuração de informação com qualidade, né? Existem e a gente precisa fomentar isso ainda mais. Quanto mais a gente perceber qual é o impacto da fake news e o quanto isso como eu falei, nos venda quanto sociedade, mais a gente tem que incentivar esse tipo de iniciativa. Acho que para finalizar, algumas considerações aqui que também sobre perguntar qual a melhor forma de lidar com as fake news, não compartilhar, verificar erros de português, verificar... Assim, é difícil falar fácil, né? É fácil porque a gente já vai... O legal é isso, quanto mais a gente vai trabalhando o nosso olhar, mais é fácil você perceber o que é uma notícia falsa e o que não é, né? Mas em grande medida, as notícias falsas, elas têm como características comuns o fato de que elas têm, como você falou, muitos erros de português, né? Elas não têm uma formatação técnica muito rígida, como é, por exemplo, por mais que a gente fale assim, como escreve uma notícia, isso gera muita dúvida às vezes nos alunos, né, quanto gênero, como que vocês estão pesquisando, mas em geral todo mundo sabe mais ou menos como fazer uma notícia, todo mundo sabe que começa com o fato principal, que tem uma lógica de meio que de pirâmide invertida, que a gente chama no jargão jornalístico, então que vai indo para coisa menos importante. É muito importante também verificar as informações que são equivocadas, que são, por exemplo, as informações básicas, tipo errar o nome do presidente, errar o nome de instituições públicas que estão atreladas àquela informação. Como você falou, o peso nas tintas, né, que a gente estava falando, que é um pouco sensacionalismo, então uma coisa que é muito sensacionalista, que é muito fora, já é suspeita. Quantas vezes essa informação aparece? Então, por exemplo, quando acontece, uma coisa que causa essa
estranhamento para mim, nossa, mas será que isso mesmo aconteceu? Joga no Google, faz uma pesquisa rápida. Acho que informação é o melhor jeito de você derrubar a fake news. Quantas fontes estão trazendo essa mesma informação, sabe? E quais são essas fontes? São veículos de comunicação formais, veículos de comunicação de massa, que estão instituídos, que tem uma equipe de jornalistas, ou é um blog lá que você nunca viu na vida, que está trazendo uma determinada informação, né? Então, acho que pensar a fonte, pensar o autor, outra coisa, se a matéria é assinada, ou o tema é assinado, então já tem um caráter que aquela pessoa está assinando aquela informação. Então, quando não é assinado, quando é de uma fonte, de um blog, que você vê que não está repercutindo em vários blogs, você não conhece, nunca ouviu falar, tem erro de português, e como que veio esse link, né? Como é que está de onde veio essa informação? Isso você já consegue ter muitas, acho que grande parte, pode ser assim, 80%, talvez 90% das fake news você já mata só com essa verificação desses itens. Acho que não só a gente está meio que falando também para as fake news voltadas às notícias, mas também existe as fake news que eu recebo um link e daí eu clico nesse link e me leva a um site suspeito e quando eu vejo minhas informações já foram vazadas por vírus, por hackers, tem que tomar cuidado também com esses links suspeitos. Sim, a gente está na internet, é um campo que a gente ainda está conhecendo, né? Pouco a pouco e vendo todas as possibilidades que a gente tem. E hoje em dia, os nossos dados pessoais, eles são ouro, vamos dizer assim, para as empresas, porque eles conseguem detectar todos os nossos hábitos de consumo, o nosso consumo de informação, o que nos interessa, o que não nos interessa, tempo de permanência em página, o que a gente clica, o que a gente não clica, o que a gente compra, sobre o que a gente está falando. Então, como a gente tem usado muitos apps e muita internet de uma forma geral, a gente está o tempo inteiro deixando esses dados disponíveis, né? Então, todo cuidado é pouco nesse sentido. Acho que finalizamos, né, agradecemos à professora por ter cedido o tempo dela. Essa foi uma entrevista com a jornalista, a professora Patrícia Meyer, sobre fake news. Muito obrigado e agradecemos pelo conteúdo. Acho que